Olá, e na aula de hoje nós vamos falar sobre distância focal e profundidade de campo. Então, como já é de costume aqui em todas as aberturas das nossas aulas, né? Se você não assistiu às aulas anteriores, assista essas aulas porque elas são muito importantes para o seu aprendizado aqui no curso. E hoje vocês já perceberam, né, que o nosso cenário está um pouco diferente, porque essa aula ela vai ser um pouco mais prática do que as aulas anteriores. Hoje eu estou aqui de pé, a gente está sem a nossa mesa aqui de apoio, mas a sequência, acredito que vocês vão gostar bastante aqui dessa dinâmica. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui nessa aula sobre profundidade de campo. Vamos entender aqui um pouco sobre o que é profundidade de campo e como que funciona essa questão. A profundidade de campo, pessoal, nada mais é do que a quantidade de informação que nós temos em segundo plano. Ou seja, quanto mais desfocado estiver o nosso segundo plano, do nosso assunto principal, que é a pessoa fotografada, significa que menos profundidade de campo nós temos na nossa imagem, tá? E quanto mais informação nós temos no nosso segundo plano junto com o primeiro plano, significa que mais profundidade de campo nós temos na nossa imagem. Para ficar mais simples de entender, quando você pega aquela fotografia que está com o fundo completamente desfocado e que só tem ali a pessoa fotografada em foco, significa que essa fotografia ela tem baixa profundidade de campo. E pelo contrário, pessoal, quando a gente pega aquela fotografia, né, que tem muita informação, tanto no primeiro quanto no segundo plano, significa que essa foto ela tem uma alta profundidade de campo, né, porque a gente tem muita informação ali nessa imagem. E a questão da profundidade de campo, pessoal, ela existe para justamente você conseguir destacar, né, o assunto principal do segundo plano. Pessoal, e essa questão da profundidade de campo, ela é muito utilizada na linguagem que você quer passar na tua fotografia, né? Principalmente no cinema, você percebe aí que em vários frames aí dos filmes, você tem ali o sujeito principal em foco, né, que seriam aí os atores, e o background, que no caso seria ali o cenário, em desfoque, né? Por exemplo, é o que nós estamos utilizando aqui na nossa gravação desde a nossa primeira aula aqui do curso, né, do nosso cenário, onde eu fico aqui em mais evidência e o cenário sempre fica desfocado. Tanto é que se vocês observarem aqui na sombrinha que está aparecendo aqui no fundo, ela não está tão em foco quanto eu estou aqui nessa gravação. Por que isso? Para que a gente consiga direcionar o nosso olhar para o que a gente realmente quer que seja observado, né? Isso funciona tanto em vídeo quanto em foto também. Então, trabalhar com profundidade de campo rasa, né, ajuda nesse direcionamento do olhar e isso pode ser uma ferramenta muito importante, muito interessante para a tua fotografia. Esse estilo de fotografia, pessoal, é muito utilizado em retratos, em ensaios, né? Porém, é importante saber dosar essa questão da profundidade de campo, né? Por exemplo, se você estiver num cenário lindo e maravilhoso, então seria interessante você mostrar pelo menos um pouco daquele cenário e não deixá-lo completamente desfocado, né? E pelo contrário, de repente você está num ambiente que não tem uma informação muito legal no fundo, você não quer mostrar ali aquelas informações que tem, então você reduz a profundidade de campo, né, para trazer ali todo aquele desfoque bonito que todo mundo gosta, né, em um cenário que de repente não é tão interessante. Então saber dosar essas questões, você saber exatamente o que você vai querer na tua fotografia, é muito importante para você poder utilizar essa questão do foco e desfoco com muita parcimônia. E aí, pessoal, para a gente conseguir, né, encontrar essa linguagem, a gente conseguir fazer essa questão do foco e desfoque, da profundidade de campo estar mais baixa ou mais alta, existem algumas técnicas aí que são utilizadas, né? E a primeira delas é justamente a abertura do diafragma, né? Então, quanto mais aberta a tua lente estiver, mais desfoque você vai ter ali no teu segundo plano, tá? Por exemplo, essa gravação nós estamos fazendo aqui em f1.6. Eu vou fazer aqui o seguinte exercício com vocês, eu vou subir, eu vou fechar mais a lente. Então eu vou sair de f1.6 e vocês vão observar aqui no fundo da imagem como que vai acontecer. Pessoal, então olha só, agora eu estou aqui exatamente em f4, né? Então eu saí de f1.6, da abertura 1.6 e agora estou na abertura 1.4. Vocês já conseguem observar aqui, eu vou colocar a gravação anterior aqui em paralelo, vocês vão observar aqui na sombrinha. Vocês vão ver que no primeiro take aqui dessa gravação, que a sombrinha estava sem evidência, estava com mais desfoque, e agora vocês vão observar que ela já está aparecendo mais, já está mais em foco, né? Então aqui simboliza justamente o que eu estou falando. Aqui eu mantive a mesma distância que eu estou aqui da câmera que está fazendo a gravação,
e estou também mantendo a mesma distância que eu estou ali do fundo do meu cenário, tá? Então agora eu vou sair aqui de f4.0 e vou para f7 para vocês verem ali o tanto de informação que vocês já vão conseguir ver ali do nosso cenário aqui da gravação. Perfeito, pessoal. Então já estamos aqui de volta. Agora eu estou em f7.1. Então a lente já está praticamente bem fechada com relação à nossa abertura principal, que era f1.6. E vocês já conseguem observar aqui, principalmente na sombrinha, vocês já conseguem ver agora completamente a informação aqui da sombrinha, né? Então, pessoal, trabalhando aqui com a abertura da nossa lente, quanto mais aberta estiver a nossa lente, menos profundidade de campo nós temos. E quanto mais aberta estiver a nossa lente, mais profundidade de campo nós temos. Então, eu vou agora voltar aqui para f1.6 para a gente continuar com a nossa aula. Perfeito, pessoal. Então aqui nós já voltamos aqui agora para f1.6 e agora vocês já conseguem perceber realmente que a gente tem a nossa sombrinha está com muito mais desfoque do que quando estava em f7.1, né? Então isso significa dizer que aqui nesse frame, exatamente nesse quadro, nós temos aqui uma fotografia aqui de baixa profundidade de campo, né? Porque o nosso assunto principal, que no caso sou eu, está mais em foco do que o nosso cenário ali no fundo, né? Então, pessoal, trabalhando aqui com a abertura da nossa lente, a gente consegue ter esse foco e desfoque, né? Então é por isso que muitos profissionais, né, que trabalham com retrato de pessoas, né, trabalham também com ensaios, enfim, gostam de lentes tão claras como, por exemplo, f1.4, f1.2, f2.8, né? Porque além de elas oferecerem, né, essa questão da luminosidade em ambientes mais escuros, elas também conseguem oferecer essa baixa profundidade de campo, né? Então, quanto mais luz a objetiva consegue captar do ambiente, menos profundidade de campo ela também consegue oferecer para a fotografia. Então, pessoal, até aqui a gente já viu, né, que para a gente ter aqui, conseguir trabalhar com a profundidade de campo, nós temos aqui a abertura da lente como ferramenta para a gente conseguir ter esse trabalho de foco e desfoco, né? Porém, também existe uma outra solução para essa questão de desfocar o fundo, né? Que é com relação à distância que, no caso, o sujeito, nesse caso aqui eu, estou aqui com relação ao fundo, né? Nesse nosso caso aqui, por exemplo, eu estou aqui a aproximadamente 2,5 metros aqui do nosso cenário ali do fundo, né? Então, por isso que às vezes você ainda, mesmo em f1.4, em f1.6, você ainda consegue ver bastante informação do que tem ali, né? Porém, se aquele cenário tivesse com mais distância do que 2,5 metros, ele estaria ainda mais em desfoque, né? Então, uma ferramenta muito interessante que a gente também tem que observar quando a gente quer fundo desfocado é saber a distância que o nosso sujeito fotografado está do fundo. Então, agora eu vou ali para perto da sombrinha para vocês verem que ela vai começar a ficar mais em foco do que está agora e eu não vou mexer na abertura da lente, né? Então eu vou começar a caminhar aqui, vou pedir para a Laís acender a luz aqui do cenário para vocês conseguirem continuar me vendo. Vocês estão me vendo ainda. Então agora eu já estou aqui bem próximo da sombrinha, já até consegui encostar nela. E vocês já conseguem ver aí que ela já está completamente em foco, mesmo não tendo mexido aqui, alterado a abertura da lente, né? Agora eu vou voltar a me aproximar de novo aqui da minha câmera, da câmera aqui que vocês estão me vendo, e ela já está completamente ali fora de foco de novo, né? Então aqui nesse exercício vocês já conseguiram observar o seguinte: se eu quero ali o fundo desfocado, eu preciso estar a uma certa distância desse fundo, né? E preciso também trabalhar com uma abertura grande aqui de lente, né, no caso do diafragma, para eu conseguir ter um desfoque ainda maior. E um terceiro passo também que auxilia aqui nessa questão do desfoque do fundo é a proximidade que o meu sujeito fotografado está aqui da minha objetiva, né? Então, quanto mais próximo você conseguir fotografar, né? Não vou me aproximar muito por conta da luz, mas observe só para vocês verem que eu já me aproximei bastante aqui da objetiva e sem mexer aqui na abertura da lente. E você já também consegue observar aqui que a sombrinha já está bem mais desfocada do que estava antes. Vou voltar aqui agora para a minha posição original. E vocês já conseguem ver que a sombrinha já não está mais tão desfocada quanto estava aqui perto. Olha só. Beleza? Então, até agora a gente viu o seguinte. Se a gente quer fundo desfocado, a gente tem que trabalhar, o ideal é que a gente trabalhe com uma grande abertura de lente, né? Que o nosso sujeito
fotografado esteja uma boa distância do fundo, né? E quanto mais próximo a gente conseguir estar do nosso sujeito, mais desfoque eu ainda tenho, mais destaque eu ainda tenho do primeiro para o segundo plano, né? Então é por isso que, principalmente em celulares, por exemplo, você consegue desfocar o fundo se você chegar bem próximo ali do sujeito fotografado, né? E essa questão de você conseguir se aproximar bem do objeto, pessoal, é interessante pelo seguinte: eu vou aqui agora mudar aqui o meu F, vou sair aqui de F1.6 e vou aqui, ó, para F4. Escureceu bastante a imagem, eu vou subir aqui um pouquinho o ISO para vocês conseguirem me ver. Ó, deu uma estourada na imagem agora, mas deixa eu abaixar aqui um pouquinho o ISO. Vou pedir para a Laís acender a luz aqui do estúdio. Não, pode apagar a luz. Olha só aqui, pessoal. Eu estou aqui em F4. Tá estourando aqui a imagem. Isso aqui eu não vou cortar do vídeo, tá, pessoal? Para vocês verem mesmo. Olha só, meu olho aqui está completamente sem iluminação, mas tudo bem. Para vocês verem, aqui eu estou em F4.0. Estou utilizando o ISO 1250 aqui na Canon aqui para a gente conseguir ver. Então o diafragma, aqui nesse caso o diafragma está bem fechado, né? Mas vocês conseguem ver, e eu estou bem próximo aqui da lente, ó. Ó, meu braço está aqui, ó, estou quase aqui tocando aqui na objetiva. Mas mesmo em F4, como eu estou bem próximo aqui da objetiva, estou bem próximo de vocês, vocês conseguem ver aqui que a sombrinha ainda está em desfoque. Eu vou retornar para a minha posição original, deixa eu só baixar o ISO aqui primeiro. Olha só, voltei aqui para a posição original, meu rosto está um pouquinho estourado ali por conta que eu não alterei o ISO, mas vocês viram ali que a sombrinha está mais em evidência, porque eu estou em F4.0, porque eu também estou a uma boa distância aqui também da lente, né, da gravação. Vou me aproximar de novo. Conforme eu vou me aproximando, ó, vocês vão vendo que a sombrinha vai ficando aqui desfocada. Ó, olha só. Então, nesse exercício, vou voltar aqui para F1.6. F1.6, eu vou reduzir aqui o ISO para o ISO 100. Beleza, reduziu. Show. Então já voltamos aqui no nosso cenário original, né? Essa parte do vídeo que normalmente eu cortaria, mas eu vou deixar aqui para efeito de aprendizado de vocês, tá? Então aqui a gente já fez esse exercício novo. Aqui eu já voltei para F1.6, tenho baixa profundidade de campo de novo. Então até aqui eu acredito que vocês já estão me acompanhando, né? E o último passo que influencia, na verdade o penúltimo passo que influencia é a distância focal também que eu estou utilizando. Nessa aula aqui de hoje, exatamente nessa aula, o que está gravando aqui a aula é a nossa Canon R, que é uma câmera full frame, vocês já sabem, né? A gente já falou sobre ela, também é uma câmera mirrorless, mas o objetivo que eu estou utilizando, a distância focal que eu estou utilizando é a distância de 35 milímetros, que isso também, pessoal, influencia muito na questão da profundidade de campo, né? Então, quanto mais grande angular for a minha objetiva, ou seja, menor a distância focal, ou seja, 28 milímetros, 16 milímetros, né? Inclusive está aparecendo aqui a tabelinha aqui das distâncias focais. Então, quanto mais aberta for a minha lente, mais profundidade de campo eu tenho, mesmo trabalhando em aberturas máximas aqui das lentes, tá? Então, quanto mais aberta for a minha objetiva, mais profundidade de campo eu tenho. E quanto mais fechada for a minha objetiva, menos profundidade de campo a gente vai ter na nossa imagem, né? Então é por isso que os retratistas, principalmente os retratistas, recomendam muito a 50 milímetros, que a gente vai colocar para fazer um teste também, porque ela já consegue dar um desfoque muito legal, muito interessante no fundo. Mesmo em f1.6, a 50 milímetros, ela consegue oferecer muito mais desfoque do que a 35 milímetros. Então, quanto menor for a distância focal, ou seja, 50 milímetros, 85 milímetros, 100 milímetros, 135, 200, 300, 400, 800 milímetros, mais desfoque eu vou conseguindo ter no fundo, ou seja, menos profundidade de campo eu consigo ter no fundo. Porém, o meu ângulo de visão tende a diminuir drasticamente conforme eu vou aumentando aqui a distância focal, beleza? Então agora a gente vai fazer um teste aqui, eu vou colocar agora 50 milímetros aqui na Canon, para a gente fazer o comparativo aqui, vou manter a mesma distância e vou deixar também em f1.6
só para vocês verem aqui a diferença. Perfeito, pessoal, então já estamos aqui de volta. Agora estamos aqui com a 50mm, também em f1.6. No vídeo anterior a gente estava em 35mm em f1.6 também. E agora vocês conseguem perceber o seguinte, que a sombrinha ali, ela veio um pouco mais para frente, está um pouco mais em desfoque. A nossa área aqui do quadro, ela também diminuiu consideravelmente aqui. Por quê? Porque eu saí aqui de 35mm e fechei o meu ângulo de visão, né? Então eu já estou com um ângulo de visão bem mais fechado do que em 35mm. Então, por consequência, tudo que estava mais distante veio mais para frente e tudo que estava mais na frente achatou um pouquinho para que tudo coubesse na imagem, né? Então isso aqui é para dizer o seguinte, ó, que quanto mais fechada for a minha lente, o que está mais ao fundo vai ficar mais para frente, vai jogar mais para frente. Vou reduzir aqui a minha profundidade de campo, né? E normalmente o que está mais à frente aqui vai ficar mais normal, né? Porque uma característica, pessoal, principalmente de lentes abaixo de 50mm, é que elas costumam distorcer bastante, né? O que está, por exemplo, perto fica um pouco mais distorcido e o que está mais longe fica ainda mais longe. Então isso é uma característica muito grande, principalmente de lentes grandes angulares. Quanto maior for a distância focal, por exemplo, 80mm, 135, 100mm, mais desfoque a gente tem, por consequência, menos profundidade de campo a gente tem. Porém, isso, pessoal, precisa tomar alguns cuidados, porque é o seguinte, profundidade de campos muito reduzidas, muito próximas, as chances de você errar o foco é muito maior, né? Então, por exemplo, trabalhando aqui em f1.6, a partir de 50mm, quando você foca no olho da pessoa, o foco às vezes pode começar a desfocar aqui o nariz, a boca, né, o rosto. Então, dependendo da proximidade que você tiver aqui do assunto, né? Aqui eu estou numa distância até legal aqui da câmera. Ó, meu braço, estou estendendo o braço, ainda não consigo alcançar a câmera. Então eu vou me aproximar mais, só para vocês verem aqui, ó, que o fundo está ficando cada vez mais desfocado, né? E observem só aqui, ó. Olhem só aqui nessa ideia aqui, ó. Ó, o foco está aqui justamente aqui no meu rosto, ó, no meu olho aqui, ó. E esse olho aqui já está desfocado com relação a esse. Observaram? E isso tem a ver com profundidade de campo, porque a profundidade de campo está muito rasa e isso influencia diretamente aqui no foco das pessoas, né? Então, quando está trabalhando aqui muito próximo do assunto fotografado, o ideal é que você feche um pouco mais aqui o diafragma da lente, né? Para que o rosto da tua pessoa que você está fotografando fique completamente em foco, né? A não ser que você queira realmente que algumas áreas aqui do rosto das pessoas estejam em desfoque, tá? Mas caso isso não seja um interesse seu, é interessante realmente que você diminua aqui a abertura do diafragma para fechar um pouquinho mais a lente e evitar aí essa questão de deixar o rosto das pessoas desfocado, tá? Vamos fazer esse exercício aqui. Olha só, agora eu estou aqui ó, em f2,5 e aqui a gente já conseguiu diminuir um pouquinho aqui aquela questão aqui ó, de deixar o rosto desfocado. E aqui eu estou bem próximo aqui da câmera, eu estou levando a minha mão aqui e estou aqui realmente encostando já na objetiva. Mas aqui, ó, mesmo aproximando bem, o meu rosto aqui ainda está completamente em foco, né? E aqui eu estou em 50mm. Se eu tivesse aqui, por exemplo, em 85mm, f2,5 para essa distância que eu estou, já estaria aqui completamente desfocada essa parte do meu rosto, entendeu? Então, sempre que vocês forem trabalhar com distâncias focais muito grandes, é interessante tomar atenção nesse assunto, nesse caso, tá? Para não correr o risco de deixar aí o teu objeto, né, o teu assunto principal em desfoque, em áreas principalmente que não deveriam estar desfocadas, tá? E uma outra questão também, pessoal, que vou continuar aqui com a 50mm, vou só distanciar um pouquinho para não ficar tão próximo de vocês aqui. Uma outra questão que vocês precisam tomar atenção aqui nessa questão da profundidade de campo é quando vocês estão trabalhando com mais de um modelo, né, com mais de um assunto aqui na fotografia. Então, o que acontece? Se vocês quiserem trabalhar com aberturas máximas aqui das objetivas, em externas principalmente, porque dentro de estúdio você praticamente não trabalha com aberturas tão grandes, vai trabalhar de f4 para cima, né? Fs menores trabalha mais em externa, porque dentro de estúdio não faz muito sentido trabalhar com aberturas tão grandes, tá? Então, o que acontece? Se você estiver fotografando duas pessoas,
em abertura máxima, por exemplo, f1.4, f2, perdão, f1.2, f1.4. Então, se você tiver aqui duas pessoas aqui, ó, as duas pessoas têm que estar alinhadas, tá? Porque o foco, ele funciona numa linha reta que passa, tá? Então, se a pessoa estiver um pouquinho mais atrás aqui da pessoa principal, ela já vai ficar fora de foco, né? Então, sempre que você for fotografar duas pessoas ou mais em aberturas máximas, você pede para elas ficarem na mesma linha aqui, tá? E aí você vai distanciar um pouco mais dessas pessoas, para você garantir que a área de foco ali esteja nelas, né? Então você vai fazer aquele mesmo exercício, você vai distanciar da pessoa, ó, você distanciando da pessoa, a área de foco aqui já aumenta e você diminui o risco das pessoas ficarem fora de foco, tá? A não ser que você queira fazer um trabalho artístico, de deixar a primeira pessoa, olha só a minha mão aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui agora minha mão aqui na frente. Olha só, viu? Isso aqui é justamente o que eu estou simbolizando. Ó. Imagina que a minha mão é a primeira pessoa, tá? A câmera, o autofoco aqui da câmera reconheceu o meu olho, ó. Imagina que a minha mão aqui é a primeira pessoa fotografada e eu aqui atrás sou a segunda pessoa. Isso aqui funciona muito em fotografia de casais, tá? Às vezes a mulher fica na frente, o homem fica atrás, a mulher fica em foco e o namorado, o marido, fica fora de foco. Espera aqui, ó. Fica exatamente assim, ó. A mulher em foco e o homem fora de foco. Funciona bastante. Ou se você quiser trocar, por exemplo, deixar, por exemplo, fizer essa brincadeira, né? Uma hora fica a esposa em foco, outra hora fica o marido em foco, ou o namorado, ou namorada, né? E funciona assim, ó. Olha só. Aí aqui, ó. Aqui, a minha mão aqui é simbolizando aqui a esposa aqui fora de foco e o marido em foco, né? Isso aqui funciona bastante também, funciona muito bem e dá também uma linguagem diferente para a tua fotografia, tá? E aqui eu estou trabalhando em f1.6, porém a gente poderia trabalhar aqui em uma abertura menor também para a gente conseguir trazer mais informação ali do ambiente onde nós estamos, principalmente se esse ambiente for bonito e valer a pena aí ser mostrado, né? Porém, um ponto de atenção aqui interessante, tá? Principalmente aqui na 50mm f1.4, não é muito interessante que você trabalhe em Fs em aberturas tão grandes, tá? Porque essa objetiva aqui em questão, ela não consegue oferecer uma qualidade tão grande em aberturas máximas. Então, pessoal, o interessante é o seguinte, ó, se você está trabalhando com a 50mm, coloca ela em F2 para você conseguir ter um pouco mais de qualidade ótica da sua objetiva, tá? Porém, isso vale apenas aqui para 50mm da Canon, essa f1.4 e também a f1.8, porque em abertura máxima ela realmente não vai conseguir te entregar tanta qualidade, tá? Porém, fechando aqui um pouco o diafragma, você já consegue ter bastante qualidade ótica aí nas tuas fotografias. Entretanto, lentes primes, né, da série L da Canon também, ou lentes um pouco mais sofisticadas, você consegue trabalhar na abertura máxima, que ela já vai conseguir te entregar a qualidade desde o início, tá? Porém, para lentes mais simples, como a 50mm f1.4, f1.8, lentes também da própria Yongnuo, a própria Sigma também tem lentes também de entrada. Então essas lentes de mais baixo custo não trabalham com abertura tão grande, né, porque elas não vão conseguir te entregar uma qualidade ótica tão interessante. Elas vão errar muito o foco, vai dar muita aberração cromática também, que é aquelas linhas verdes que aparecem aqui nas arestas aqui do assunto, principalmente quando está com o ambiente muito iluminado. Diferente das lentes primes, que você praticamente não vai ter esse tipo de problema, tá? E lembrando também o seguinte, pessoal, quanto mais fechada estiver a lente, mais qualidade elas vão conseguir te entregar. Isso todas as lentes, tá? Porém, aí é um assunto um pouco mais avançado, então assim, entre f5, 5.0 até f8, por exemplo, é onde as lentes conseguem entregar maior qualidade ótica, maior nitidez. Então, se você está buscando também aí nitidez na tua fotografia como um todo, você obrigatoriamente vai precisar trabalhar com aberturas de menores, né? Fs mais fechados aí, para você conseguir ter toda aquela textura de pele, olhos, né? Então, quanto mais fechada estiver a objetiva, mais qualidade, né? Mais textura você vai conseguir ter. E quanto mais aberta estiver a objetiva, menos detalhe de pele você também vai ter, tá? Então, existem esses contrapontos aí, beleza?
Então eu vou tirar aqui a 50 mm, vou voltar para 35 para a gente encerrar a nossa aula. Já volto. Perfeito, pessoal. Então já estamos de volta aqui. Agora eu estou aqui de novo com a 35 mm para a gente encerrar aqui a nossa aula. E o último ponto também que influencia na questão da profundidade de campo, pessoal, é o tamanho do sensor, tá? Então o sensor full frame, por conseguir captar mais luz do ambiente, ele vai conseguir também te entregar uma profundidade de campo menor, tá? Já o sensor APS-C, por ser um sensor menor e conseguir captar uma fração aí diferente de luz ambiente, ele não vai conseguir te entregar uma profundidade de campo tão grande quanto um sensor full frame, tá? Porém, pessoal, essa questão da profundidade de campo do sensor full frame, do sensor APS-C, para o cliente final isso não é tão relevante assim, tá? É uma questão mais de estética, essa é uma parte mais técnica que somente aí normalmente os fotógrafos vão conseguir observar essas diferenças, tá? Porém, é importante que você saiba disso, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, assim, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje aqui nessa aula, né, de profundidade de campo e distância focal era isso. É claro que existem muito mais nuances aí para a gente observar, que a gente vai conseguir explorar isso mais na parte prática da nossa aula, né? A gente vai ter um módulo específico somente de aulas práticas, onde ali na prática a gente vai juntando todas essas informações para a gente começar a construir aí realmente o nosso aprendizado, tá? Por enquanto aqui, em princípio, o objetivo é só a gente pincelar por esses assuntos, para que vocês saibam aí do que se trata cada assunto. Quando a gente chegar na prática, já está mais fácil de vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Então, qualquer dúvida sobre esse assunto, já sabe, deixa aqui nos comentários para a gente poder ir solucionando essas dúvidas conforme elas vão acontecendo durante a aula, tá bom? E também não se esqueça também de entrar no nosso grupo lá do Facebook, que eu vou deixar de novo o link aqui na descrição também desse vídeo. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista porque elas estão imperdíveis e vão te ajudar muito no seu processo de aprendizado, tá bom? Então, um abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!